Olá, amigos da Rede Hoje, aquele abraço. Estamos chegando com o TV Hoje Memória. Hoje nós vamos contar a história do Dr. Walter Pereira Nunes, um personagem que toda a região de Patrocínio aqui aprendeu a admirar, seja como profissional, seja como cidadão que faz a diferença. Ele é tão importante para a população de Patrocínio que virou até nome de avenida em vida. No ar, o TV Hoje Memória desta semana. No Colégio Atenas trabalhamos na formação de pessoas conscientes de seu papel na sociedade, éticos, morais, sociais e religiosos, valores que nos dão a consciência do que somos e do que queremos ser. Pois é, há muito tempo a gente queria fazer um programa especial sobre esse homem que representa muito para a comunidade patrocinense. O Dr. Walter Pereira Nunes vai contar para a gente a sua história dividida em várias partes. Da criança, do estudante, da vida acadêmica, depois de formado como médico, a atuação nos Estados Unidos, onde ele teve que interromper essa estada nos Estados Unidos porque o seu pai teve um problema de saúde e ele teve que vir para Patrocínio para tratar do seu pai. E ele fala também da surpresa, né, de ter uma avenida com o seu nome, que foi dado pelo então prefeito Júlio Elias, e fala da sua família, da dedicação à profissão e da vida numa entidade do terceiro setor, onde ele realiza muito trabalho, ele e, claro, os seus companheiros da APAI, né, realiza muitos. O próprio Dr. Walter vai contar agora a sua história aqui na Rede Hoje. O senhor nasceu aqui em Patrocínio mesmo? Nasci em Patrocínio em 5 de julho de 1934, recentemente. Como é que o senhor escolheu a medicina para... Meu pai era muito amigo do antigo doutor Amir Amaral. E ele frequentava muito a nossa casa, e via muita frequência almoçar conosco na fazenda. Eu, quando era criança, eu fiquei muito assim, admirava ele muito. E aqui a ideia foi crescendo, eu ainda quero ser médico. E graças a Deus eu consegui confirmar a coisa. Falando da vida pessoal do senhor, né? O senhor teve uma vida assim, o senhor foi criado em Patrocínio e tal, e depois só foi para os Estados Unidos, né? Isso. Eu fiz antigamente o primário, o estadual e o científico, né? Aqui não tinha o curso científico, eu fiz o municipal, o primário no Nonato Borges e o curso ginasial no Dom Lustosa, na época dos padres holandeses, que o padrão de ensino era fantástico, né? Depois eu fiz o curso científico em Belo Horizonte, isso aí aos 15 anos, né? E fiz o curso científico no Colégio Santo Antônio, de Belo Horizonte, também padre, lá eram os franciscanos holandeses, e também com um padrão de ensino muito bom, que era naquela época e foi até hoje. E, terminando o terceiro científico, eu fui fazer o vestibular, por exemplo, eu vou fazer esse ano, que eu vou fazer como teste. O ano que vem eu faço um cursinho bom e passo no vestibular. O resultado é que naquele vestibular mesmo eu consegui passar em quarto lugar na UFMG e em 10º lugar nas ciências médicas, né? Então eu fiz o curso médico na UFMG, fiz um curso médico muito bom, e naquela época a gente já começava a residência no 5º ano. Eu fiz o 5º e o 6º ano de cirurgia geral no colégio, no Hospital São Marcos, que tinha ali ao lado da sede do Cruzeiro, ali no Barro Preto. E fiz o 5º e o 6º. E eu me formei em 58. Era novinho, tinha 24 anos. E a minha meta era fazer uma especialização cirúrgica. E eu optei para escolher a cirurgia pediátrica, né? Operar recém-nascidos que vêm com defeito, toda a cirurgia pediátrica. A criança que nasce sem o esôfago, falta um pedaço do intestino, essas todas, os casos todos. E fui para os Estados Unidos, fui lá para o Hospital Missouri Baptist de St. Louis,
e fiz a minha residência de cirurgia geral. Você ficou quantos anos? Eu fiquei 1 ano e pouco, eu tive que voltar. Seu pai morreu? Fora de época, antes foi uma podada na minha carreira, né? Que mudou de rumos. A minha ideia era fazer uma especialização. Provavelmente, se eu terminasse, eu estaria ou morando nos Estados Unidos ou numa universidade aqui no Brasil. Mas então, podou-se me receber. Minha mãe me pediu para que eu viesse ajudá-la no cuidado com meu pai, que estava com câncer do pulmão. Não tinha opção a não ser vir cuidar do meu pai, que cuidou tanto de mim, né? No início, né? E então cheguei em 62, eu instalei aqui em Patrocínio mesmo. E aqui estou até hoje. Antes da medicina, o senhor, por exemplo, em relação à vida pessoal, o senhor gostava muito de pescar, né? Essa turma do senhor aí, quem era? Como é que o senhor saía fazer essa pescaria anual? Na minha vida pessoal, foi bem atribulado. Eu tive muitos sinões na minha vida, né? Muitos contratempos assim, de muita gravidade. Logo que eu voltei dos Estados Unidos, uns 2 anos depois eu me casei, tive 3 filhos, graças a Deus, fantástico. Mas naquela época não existia vacina anti-rubéola. E meu primeiro filho, que é o Walter Guilherme, pegou quase todas as lesões possíveis, com consequências da rubéola na mãe dele, né? Mas a gente, na época, foi para Belo Horizonte, e o meu professor lá na época, foi logo depois que eu tinha formado, ele nos deu a opção: você tem 2 opções, assume o risco ou abortar. Então, eu e uma Aparecida resolvemos correr o risco, e foi bom que eles nos deu aquela joia, né? Que hoje, por exemplo, a gente tem uma pai boa, graças a ele, né? Que ela foi fundada em função dele. Criou a pai em função dele. Em função dele. E depois, eu comecei minha vida profissional aqui e fiz muitas amizades. E meus companheiros de pescada da primeira fase minha, já morreram quase todos, né? Quem me convidou para fazer a minha primeira pescada, que eu não entendia nada, não tinha a mínima noção, foi o meu colega Zé Garcia Brandão, que ele gostava muito de pescar, e nós fomos pescar na fazenda no Rio Itiquira, lá no Mato Grosso. A fazenda era de propriedade do João Goulart, que na época era presidente da República. O Divino Ribeiro descobriu essa fazenda, mandamos uma carta pedindo autorização para ele. Ele nos mandou um telegrama que pesquem à vontade e tal. Chegamos lá, estava cheio de gaúcho com bombacha. Fomos muito bem recebidos. Ele era gaúcho? Só tinha gaúcho na fazenda. Fomos muito bem recebidos. Mataram um boi, deram um quarto de boi para nós. E aí eu comecei e fiquei quase que viciado em pescado. Então isso foi recentemente, em 1962, né, também. E de lá para cá, praticamente todo ano, eu fiz pescarias, e pescarias memoráveis, em todos os rios ali, do Pantanal todo, a bacia do São Francisco aqui toda, do lado de cá do São Francisco, e os afluentes aqui todos, Paracatu, o Rio Negro, o Rio Preto, ali perto de Unaí, pescamos muito ali, que era mais perto. Urucuia. Então, depois, assim que foi feita a Cuiabaçá, até o acesso bom por terra, né? A Cuiabá, nós fomos esticando para lá e pescamos em todo o Pantanal durante muitas vezes. E no norte do Mato Grosso também, né? Nos afluentes do Rio Tapajós lá, o Rio Telespires, o Rio do Sangue e vários outros. Você conhece tudo lá, né? Lá conhecemos essa parte toda.
E paralelamente também eu pesquei muito no mar. Você gosta de merda? Nós temos um parente da Aparecida, primo da Aparecida, que foi meu padrinho de casamento. Ele era superintendente do posto, alto funcionário da Vale do Rio Doce, né? Era superintendente do posto de Tubarão, que é um posto da Vale do Rio Doce, em Vitória. Ele gosta muito de pescar e vamos naquele popular, juntou a fome com vontade de comer. Nós, então, pescamos durante 11 anos lá, pegamos alguns marlin, aquelas pescarias fantásticas. Só gostava mesmo de merda. E aqui você pode ver que tem um troféu meu aí, essa fotografia aqui foi de 1974, uma piraíba de 1,92 m, né? Eu era novinho aí, ó, eu tinha até cabelo. e pegamos esse marlin, essa piraíba aqui, inclusive eu tenho a cabeça dela embalsamada ali, se você quiser focalizar ela depois. E agora eu tive vários tropeços assim, sérios, né? Primeiro foi a poda da minha profissão. Segundo, um filho com deficiência múltipla. Acidentes graves com filhos, tive com o Cássio, né, naquela época do G, que morreram todos, só salvou ele. Tive um acidente bravo com a Aparecida, com a Carolina, minha filha, né, que quase morreu, mais recente, uns 7 anos atrás. E aí, meus casos de doença comigo mesmo, né? Tive infarto, já estou com 7 pontes nas coronárias, né? Tem marca-passo. O senhor ficou mais tempo internado, foi lá em São Paulo, né? Foi lá em São Paulo. Na segunda, porque há 31 anos atrás, me colocaram 4 pontes, essa foi uma cirurgia tranquila, não teve problema. Agora, em 2004, me colocaram mais 3, eu tive uma série de complicações, né? Eu fiquei 50 dias na UTI lá do Hospital da Beneficência Portuguesa, e fiquei também mais 20, vou dizer que foram 72 dias. Eu fui operado dia 4 de março, então vou ter um aniversário agora. e tive alta 9 de maio. Esse período todo eu fiquei hospitalizado lá. Mas consegui sair e agora estou aí trabalhando aos 83 anos e quase mais de meio. Como é que o senhor sente assim, o reconhecimento da comunidade, né? Porque o senhor é a pessoa, eu creio que hoje seja a pessoa mais respeitada de Patrocínio. Tipo, não tem partido político, não tem nenhum tipo de segmento que não respeitem o senhor, né? O senhor conquistou isso, como é que foi? Eu procurei a vida inteira, nesse tempo todo que exerci a profissão. Primeiro, fiz uma coisa que sempre gostei. Quando você faz uma profissão que você escolheu certo e gosta muito, você faz a coisa com gosto, né? E a gente procurou exercer a profissão dentro dos limites da gente que a gente tem na cidade, dentro da certa ética, procurando me atualizar sempre ao longo desses anos, certo? E eu tenho, assim, uma facilidade muito grande de me relacionar com as pessoas, né? Tanto que eu tenho, assim, um laço de amizade muitíssimo grande, quase que toda a população da Patrocínio, né? E nunca quis ultrapassar os meus limites. Quando a gente, cuidando de um paciente, a gente nota que um paciente, aquele caso, não extrapola a nossa competência, a gente encaminha e procura orientar. E com isso a gente praticou a profissão com gosto. E o meu convívio na população é muito bom, minha convivência com todo mundo. Agora os seus tesouros, eu creio que são os netos, né? Meus filhos,
os 4 estão todos casados. Eu tive 4 filhos. O Walter Guilherme, que é exceção, né? Minha joia maior. E 4 filhos e uma filha. Os outros 3 filhos são normais, todos casados. E tenho 5 netos, que é uma joia mais preciosa que a gente tem, né? São todos com carinho, tão tanto carinhosos comigo. Quando eram pequenos, menores, eles iam para minha casa, que eu morava sozinho, né? E dormiam comigo. Eu tinha que enrolar um cobertor, fazia um rolo, punha no meio, senão eles me davam coice a noite toda. Mas depois eles foram crescendo, infelizmente o computador me tomou eles. Agora o senhor lá, por exemplo, o senhor ainda tem uma propriedade rural e tal, que é mais um lazer, né? A propriedade rural eu tive como herança. Eu sou um médico por vocação e fazendeiro por herança, né? Quem fez me batizou com esse slogan foi a Emidinha, a filha do Sr. Enéas. Então eu comecei a atividade rural e naquela época eu era muito ativo. Nisso veio o Polocentro, né? Usei muito o Polocentro e deu uma melhorada boa nas minhas fazendas. Não plantei café. Eu vi o cavalo passando arriado e não montei nele. É mais um dito popular. Mas aí a gente foi muito feliz. Agora, durante o exercício, eu deixei mais alguns filhos, né? Nossa economia rural baseava só nos queijos, não tinha Nestlé, não tinha nada. E tinha uma cooperativa agropecuária muito boa em Araxá. Então, uma turma, o Moldemar Lemos, o Manuel Queiroz, o Elmiro Silva, e nós conversando, nós resolvemos que, quem sabe, poderíamos fundar uma cooperativa agropecuária. Nos dirigimos a Araxá e o pessoal nos incentivou e nós fomos à luta. Fizemos uma cooperativa e me infringiram a presidência da cooperativa. Você pensa naquela época, as dificuldades para a gente fundar uma coisa que a gente não tinha a mínima noção do que fosse o cooperativismo. Então a gente teve que se formar muito e viajar muito. As viagens tudo para custo da gente, né? Naquela época. Então nós conseguimos fundar a cooperativa. Ela começou a funcionar na Rua Presidente Vargas, ali quase esquina com a Faria Pereira. E depois ela foi crescendo. Eu fui muito feliz que ela teve um punhado de colegas que levantaram a cooperativa, que se transformou numa empresa grande, né? E também um dos filhos que eu tenho com carinho. O sindicato também, né? Tem o sindicato também. Quando teve a Revolução de 64, foi criado o imposto sindical. E um belo dia chega o Sr. Enéas e Aguiar, que era meu padrinho, e falou: fiquei sabendo agora, ali nós temos o sindicato rural, tem 7 mil, eu não lembro mais a moeda da época, tem 7 mil, não sei o quê, 7 mil, 7 mil cruzeiro, é a moeda da época, depositado lá, e se a gente não tiver um sindicato rural, esse dinheiro vai voltar para o governo. E começamos a entrar, vamos para o sindicato rural. E começamos a pensar, a lutar para fundar o sindicato rural, e me impingiram a presidência do sindicato, de botar o sindicato a funcionar, né? Sair do zero. Muita viagem por conta própria, né? Durante o tempo que eu fui presidente da cooperativa, o trabalho era voluntário, porque nem dinheiro para pagar tinha, né? Estava começando, estava engatinhando ainda. E aí fundamos o sindicato e fizemos a primeira coisa que nós fizemos
um desfile de gado, né, ali perto do Juriguiá, certo? Depois, no ano seguinte, já fizemos uma exposição com um rodeio. Ali, logo depois ali da Estrada de Ferro, que não tinha viaduto, tinha um campo de futebol. Nós fizemos lá no campo de futebol, do ferroviário. Então, tinha lá uns eucaliptos, então os expositores amarravam os bois nos eucaliptos. Fizemos uma cerca, uma arena cercada de uns paus redondos, que usava muito para andaime naquela época. O narrador de rodeio que vocês trouxeram, o tal de Eliso, o cara era animado pra caramba. O que é isso? Foi nosso companheiro há muito tempo. Então, fizemos o primeiro rodeio, foi um sucesso, né? E aí depois nós então achamos que poderíamos fazer um parque de exposições para nós. Era fácil, porque aí nós fomos atrás do pessoal da BCZ para nos explicar, para nos orientar e nos ajudar, porque a gente não tinha experiência com nada. Eles vieram aqui, nós corremos a cidade, eles escolheram então lá para cima do alto da estação, né? Porque era uma região pouco valorizada, que a gente podia usar, tinha muita terra, muito terreno da prefeitura, que a gente podia utilizar, e a possibilidade da fazenda, da Patrocínio crescer seria ao longo da Faria Pereira, não tinha rodovia, né? Então, começamos a construção do parque e foi assim, no início foi muito bom, porque nós tivemos muita facilidade, por exemplo, naquela época, toda a madeira foi doada pelo Osmar, meu irmão, e o Divino Ribeiro, eles eram sócios de uma fazenda, e o Naí tinha muita aroeira, a prefeitura buscou a madeira para nós, ficou bacana toda a vida. E fizemos os 3 primeiros galpões de exposição. E, então, tinha as formas das pilastras lá, eram sexavadas. Eu lembro disso. Então, aí o Olímpio Brandão, que foi, assim, foi fantástico, né? Foi uma personalidade, eu acho que para o Patrocínio, talvez a maior delas até hoje, certo? E ele falou, não, vamos aproveitar aquele lugar. Então, ele me ajudou a parte de engenharia e fizemos os 3 primeiros galpões. E aí começamos a fazer a exposição, as festas lá em cima. E fizemos o primeiro galpão, na frente para a avenida, fizemos um bom galpão, que funcionava como o Bar da Pai na época, né? Eu lembro. Aí depois passou para cá, né? Isso, depois com o tempo, primeiro com a passagem da rodovia, ela ficou muito valorizado, né? Então, lá estava pequeno também, certo? Aí passaram para cá. E eu, presidente do Sindicato Rural, fui procurado pelo Olímpio Brandão, que me disse, eu tenho lá em Bambuí, tem um colégio agrícola, meu primo é diretor do colégio. Nós vamos fundar, você como presidente do sindicato, você vai providenciar trazer esse colégio para nós. O Olímpio trouxe ele aqui, fez uma palestra para nós. E aí o Olímpio falou, mas tem outro parente meu que é importante, o Alice Paulinelli, é diretor da Escola de Lavras. Então começamos a idealizar o colégio agrícola. Aí facilitou muito que o Alice Paulinelli era ministro da Agricultura, do Costa e Silva. Então ele agendou tudo, a palestra. Eu falei, mas eu não conheço. Ele falou, não, peraí. O senhor Alaú Ribeiro de Paiva é muito amigo do Rondon Pacheco, é ministro da Casa Civil, certo? Então, do Costa e Silva. Então, marcou lá com o Rondon Pacheco. Eu falei, mas eu não conheço, não. O senhor Alaú é muito amigo do Rondon Pacheco. O Rondon Pacheco foi candidato a deputado federal na época, começando aí. O senhor Alaú deu 200 votos para ele aqui, que foram fundamentais para a eleição dele. Ele ficou muito grato, muito agradecido, e se tornaram muito amigos. Eu falei assim, o senhor Alaú vai comigo? Vamos lá na fazenda. O senhor Alaú topou, e lá vai eu no meu fusquinha com o senhor Alaú, sabe?
E fizemos a primeira reunião com o Rondon Pacheco. Ele liberou através de um tal de INDA na época, não sei se existe, mas é uma que mudou tudo. Então ele liberou de cara 200 mil, naquela época era muito dinheiro. Ele falou assim, através do INDA, que o Alisson, aquele de Uberlândia, que foi prefeito naquela época. De Giro Galassi, ela era do INDA, através do INDA. Santos, que era não foi, mas foi o Galassi. Então, aí eu falei, mas nós temos que construir. Reunimos aqui, construir aonde? Tem que ser na chácara do Estado, tem que ter autorização deles para construir. O Alisson Polinelli conseguiu autorização, nós construímos o Colégio Agrícola, que começou a funcionar. Teve um acidente, então o Solaur Ribeiro foi fundamental na vinda do Colégio Agrícola. Nós fomos 2 vezes a Brasília, ele foi comigo. E tanto que, na inauguração do colégio, o filho dele tinha morrido num acidente, então, daí o nome de Sérgio de Freitas Pacheco, que é o nome do filho dele que morreu, foi uma homenagem ao Rondon. A hora que ele descerrou a placa, ele chorou, certo? E também no projeto arquitetônico do colégio, o Olímpio falou, ó, temos que projetar esse negócio com técnica. O Alisson Polinelli vai estar em Belo Horizonte tal dia, vamos lá vai nós. O Olímpio no meu fusquinha, lá vai. Vamos para Belo Horizonte. O Olímpio arranjou um arquiteto, não lembro mais o nome dele. Então encontramos os 4 lá na casa de um tio do Olímpio, e pai do Alisson Polinelli, certo? Então, ele já tinha arranjado o arquiteto, o Alisson deu as dicas para ele, quais os itens que ele tinha que projetar naquela estrutura. E assim nasceu o Colégio Agrícola, certo? Doutor Walter, nessa vida toda, né, 83 anos, assim, qual foi, deve ser difícil assim, tirar um melhor momento, um pior momento, o que o senhor pode registrar como melhor e pior que aconteceu na sua vida? Melhor é fácil, tem muito, né? Tiveram muitos momentos bons. Piores também tiveram alguns, né? Que a gente sofreu assim, que foram assim muito sofridos para a gente, né? Pior, dos primeiros golpes foi quando a Aparecida, ela estudava no colégio, na escola normal. E de manhã, quando nós levantamos, que eu olhei para o rosto dela, eu já tinha visto casos de rubéola, porque foi uma epidemia mundial. Na mesma época, o filho do Roberto, a mulher do Roberto Carlos teve rubéola, e o filho dele, o segundinho, nasceu cego, também sequela de rubéola. Foi na mesma época que meu filho nasceu ele. Então, aquilo foi assim... Muito devastador para a gente. No primeiro filho, a Aparecida, naquela época não tinha os anticoncepcionais ainda, ela ficou grávida muito no início do casamento, estudante ainda, na escola normal. Então, foi assim muito penoso, muito sofrido, e foi assim um choque muito grande. Eu não podia extravasar, deixei ir trazendo o negócio aos poucos para não ser muito sofredor para ele. Mas eu tinha esperança ainda, né? Então o Walter Guilherme foi um golpe assim, muito doloroso, muito sofrido. Os outros foram os acidentes com meus filhos, né? Com o Cássio e com a Carolina. Do Cássio morreu todo mundo, né? 3, morreu o G, né? O Geraldo Magela, que era casado com a irmã da Aparecida, e estavam 2 irmãs da Aparecida. A senhora do G e a outra a senhora do advogado, da Edson Lage.
certo? Morreram os 3 e o Cássio sobreviveu praticamente com poucos arranhões. Eles desceram, o carro desceu. Aquela época que os guincheiros botavam óleo no asfalto, o carro dançou no óleo e desceu a Serra da Saudade, né? Morreram 3 e só salvou ele. Só salvou o Cássio. Ele foi salvo também por 2 coincidências. Primeiro, estava de cinto, né? E segundo, como ele é canhoto, ele estava no banco do passageiro. E ele pegou naquela alça de segurança que tem em cima da porta. E aqui, tanto que ele fez o Jeca não estava naquilo, bateu a cabeça, né? Saiu vivo, e enquanto o Cássio foi gritar para ver se pegava, se vinha gente lá de cima tinha visto. Quando ele voltou, ele já tinha morrido. E o da Carolina foi assim, eles estavam vindo de uma festa e o atual marido dela que estava dirigindo, eu sei que ele perdeu o controle do carro, o carro bateu na quina de uma pilastra, bem na quina cortante. Então machucou a porta, veio aquele suporte do braço, bateu, quebrou 3 costelas, acho. Abriu o fígado dela, ela ficou 7 horas de cirurgia. E agora a última assim, foi a morte do meu irmão Osmar, né? A morte do meu irmão Osmar foi assim, muito sofrida para mim. Ele estava já com Alzheimer, a morte para ele não foi boa, a gente estava, inclusive, assim, meu Deus do céu, ele era o mais sadio fisicamente de nós 3, né? E tem o Osmar, a Joaninha e eu. Eu sou o caçula com 83, você vê os 2. Então, quando ele faleceu, foi assim, foi uma perda assim, muito dolorosa para mim, né? Que também é a perda do Divino Ribeiro, que foi meu companheiro de pescada desde a primeira, que era assim, a gente tinha assim um amor fraterno, igual eu tinha pelo Osmar, eu tinha por ele. Também foi assim, foram perto das 2 mortes, né, que me marcaram bastante. E os momentos mais agradáveis? Agora, os momentos mais agradáveis foram assim, por exemplo, o dia que eu me formei foi uma coisa assim fantástica. Eu era novinho, eu tinha 24 anos, né? E eu era o 5º, nós éramos 97, eu era o 5º mais novo da turma. Só tinham 4 mais novos que eu. Então, aquilo foi assim, para um douradinho saindo do pulador. Chegar naquela coisa era uma vitória, assim, foi muito reconfortante para a gente, né? A gente sentiu. Os meus casamentos, 2, né, na época foi também momentos muito bons, não deram certo por contingência, não tem nada a ver com isso. E o nascimento dos meus filhos. E agora, uma coisa que eu ganhei 5, né, foram meus netos. Que coisa mais fantástica, neto, né? Que coisa louca. E meus netos, como já falei, são muito carinhosos comigo, de forma que a gente, esses meninos são assim, você sente dentro daquele do seu peito, você sente assim, eu me tornei imortal. Daqui séculos ainda vai ter um genzinho da minha genética circulando por esse mundo afora, viu? Como última pergunta, o que é ter um nome numa avenida? Ontem, inclusive, eu visitei o Júlio Elias. Ele está com problemas sérios, de vários problemas sérios, inclusive de saúde. Aquilo é mais um devaneio do Júlio Elias, porque... Não, mas eu creio que é assim,
clamor que a sociedade tem para o senhor. Né? Não, mas eu não merecia tanto, não. Quer dizer, essa homenagem foi uma coisa assim que transcendeu de muito meus méritos. Mas eu fiquei, estava me esquecendo da principal delas, né? Então, o dia então, ali foi aquela avenida, ela teve o mérito principal do Júlio, que foi o autor do projeto, e iniciou a construção. Teve a colaboração do Silas Brasileiro na colocação de recursos e o Lucas Siqueira, que terminou a obra, que o Lucas Siqueira é meu amigo desde quando ele era pivetinho, né? O Cassino morava aqui em frente, ó. Certo? Então, eu sou muito amigo do pai dele, a gente frequentava muito. Mas, assim, eu sinto de vez em quando, assim, vou passar na avenida eu. E quando eu estou passando no meu carro, de preferência sozinho, eu me sinto um rei, viu? Mas ali foi excesso do Júlio, então a gente fica muito agradecido a essas pessoas que colaboraram. E ficou uma avenida linda, né? Tem a impressão que lá para o futuro, quando ela for toda acabada e arborizada, vai ficar muito linda. E me imortalizou de vez, né? Agradeço o senhor por ter me concedido essa entrevista e eu creio que ela enriqueceu o meu currículo, né? Okay. E que o senhor merece, né? Não só essa, como outras pessoas, patrocínio também de outras, de maneira geral, contar a sua história, porque é uma história bonita, uma história rica e, em suma, é a história da própria cidade. Então, muito obrigado ao senhor por tudo que o senhor representa aí. Pois é, Luiz, eu fiquei muito satisfeito, porque deixar gravado aqui os passos da minha existência, a gente já está chegando no fim da vida, e quando a gente olha para trás, foi aos trancos e barrancos, onde eu cumpri mais ou menos o meu dever, né? Para comigo mesmo, com a sociedade, com meus filhos. E eu acho que eu fui um profissional, assim, dentro dos limites, cumpridor do dever. E uma pessoa que, dentro do possível, procurou ajudar a sociedade, e com isso a gente vai embora satisfeito com essa vida. Mas esperamos que o senhor fique um bom tempo aí ainda. Mas eu tenho um coração já todo remendado, né? Eu tenho 7 pontes nas coronárias, um marca-passo. Há pouco tempo eu tive uma arritmia meio forte, tive que correr em São Paulo. Lá eles fizeram um choque, passaram um susto nesse sem vergonha, ele tomou juízo e está batendo certo. Um abraço e Deus te pague. Muito obrigado, Luiz. Que história, né? Espero que você tenha gostado. O nosso interesse aqui foi simplesmente reconhecer a importância desse homem em vida também, né? Fazer esse reconhecimento em vida e mostrar que a humanidade ainda tem jeito. Quando todo mundo pensa que está tudo perdido, histórias como essa nos mostram que a gente pode ficar tranquilo, que há pessoas que estão dispostas a profissionalmente e também a doar de si para a sociedade e fazê-la melhor, transformar o mundo em um mundo melhor de se viver. Então é isso, nosso abraço, nosso muito obrigado. Não esqueça de se inscrever, de dar aquele like, né, um joinha, porque é muito importante para nós. Compartilhe esse material, porque também, além de fazer uma homenagem ao Dr. Walter, você vai nos ajudar também a crescer no canal, né? Quanto mais joinha, quanto mais likes você der, as pessoas vão saber da importância da matéria, e o próprio YouTube, né? Sente que mais pessoas estão fazendo essa comunicação e ele mesmo vai indicando para outras pessoas. Um obrigado e até o nosso próximo encontro.
Posto Econômico. O posto pé quente da cidade está com mais uma promoção. São 8 prêmios incríveis até dezembro. Um por mês. E ao final da promoção, uma moto Honda 0 km. A cada abastecimento de R$50 em gasolina ou etanol ou R$100 em diesel, você já garante seu cupom. Posto Econômico, o único que realiza um show de prêmios para você. As suas lembranças merecem um lugar especial. Venha conhecer o Memorial Jardim dos Ipês. Informações 3199-8000.